Ana Carolina Jatobá é solta após justiça conceder progressão para o regime aberto. Ana Carolina Jatobá estava presa em Tremembé, São Paulo, desde 2008. Ela cumpria a pena pela morte da enteada Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, que morreu após ser jogada de um presídio em São Paulo. O G1 apurou que a decisão que concedeu progressão para o regime aberto foi assinado pela juíza Márcia Domingues de Castro, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté. O alvará já foi cumprido e Ana Carolina Jatobá estava liberada desde 18 horas. Com a decisão, Jatobá deixou a penitenciária feminina em Santa Maria Eufrásia Pelletier, a P1 em Tremembé, por volta das 19 horas e 45 minutos. Ela esperava apenas a chegada de parentes para deixar a cadeia. Ana Jatobá deixa presídio após conseguir progressão para o regime aberto. Foto reprodução TV A Vanguarda. Ana Jatobá deixa presídio após conseguir progressão para o regime aberto. Foto reprodução TV Vanguarda. Jatobá progrediu ao regime semiaberto em 2017 e desde então era beneficiada com as saidinhas temporárias. As atividades fora do presídio, no entanto, eram discretas e raramente era vista nas ruas. O G1 entrou em contato a defesa de Ana Carolina Jatobá. A princípio, o advogado preferiu não se manifestar sobre o caso, mas no final da noite disse ao portal que a soltura dela era natural que acontecesse e que não foi uma surpresa. O G1 também acionou o Tribunal de Justiça, que não forneceu informações sobre a soltura de Jatobá, afirmando que o caso corre em segredo de justiça. O processo de execução da pena de Ana Carolina Jatobá tramita em segredo de justiça, por isso não podemos fornecer mais informações sobre o caso, disse. O Ministério Público, por meio do promotor criminal Paulo José de Palma de Taubaté, informou que vai recorrer da decisão da Justiça. Ana Carolina Jatobá é solta após a Justiça conceder progressão para o regime aberto. Foto Raulston Naves G1. Ana Carolina Jatobá é solta após a Justiça conceder progressão para o regime aberto. Foto Raulston Naves G1. Imagens de arquivo. Ana Carolina Jatobá, condenado pela morte de enteada Isabela Nardoni em saída temporária em 2019. Foto Poliana Casemiro G1. Imagem de arquivo. Ana Carolina Jatobá, condenado pela morte de enteada Isabela Nardoni em saída temporária em 2019. Foto Poliana Casemiro G1. Regime aberto. No regime aberto, o condenado cumpre pena fora da prisão e pode trabalhar durante o dia. À noite, deve se recolher em endereço autorizado pela Justiça. A legislação determina que o preso se recolha no período noturno em uma casa de albergado, modelo prisional que abriga presos que estão no mesmo regime, mas o Estado de São Paulo não dispõe desse tipo de unidade prisional. Por isso, na prática, os presos vão para casa. Para não perder o benefício, o condenado precisa seguir algumas regras, como permanecer no endereço que foi designado durante o repouso e nos dias de folga, cumprir os horários combinados para ir e voltar do trabalho, não pode se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial. Quando determinado, deve comparecer em juízo para informar e justificar suas atividades. Mesmo seguindo essas condições básicas, o juiz pode estabelecer outras condições especiais de acordo com cada caso. Caso Nardoni, 15 anos após o crime, como estão os condenados pela morte da menina Isabela, foto Newton,
Fukuda, Estadão Conteúdo, Arquivo e Luísa Veneziani, G1 Arquivo. Caso da Dorne, 15 anos após o crime, como estão os condenados pela morte da menina Isabela? Foto Newton Fukuda, Estadão Conteúdo, Arquivo e Luísa Veneziani, G1 Arquivo. Crime. Ana Carolina e Alexandre Nardoni foram condenados pelo assassinato de Isabela Nardoni em março de 2010, mas estava preso desde 2008. O caso aconteceu da noite do dia 29 de março de 2008, quando a menina de apenas 5 anos foi jogada pelo pai pela madrasta da janela de um apartamento da capital. Isabela caiu do 6º andar do apartamento onde morava o casal Nardoni do edifício London. Para a investigação, porém, não foi uma queda acidental, mas sim um homicídio. A menina foi agredida e, achando que estava morta, foi arremessada. O pai foi condenado a mais de 30 anos de cadeia e a madrasta a 26 anos de prisão, cumprindo pena na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, P1 feminina de Tremembé, São Paulo. Jatobá trabalhou como costureira da penitenciária do interior de São Paulo e conseguiu reduzir a pena. Em 2017, ela progrediu ao regime semiaberto e desde então era beneficiado com as saidinhas temporárias. À época, quando foi submetido a testes para a progressão do regime, Jatobá afirmou ser inocente e disse desejar que a verdade sobre o caso apareça. Disse também planejar, após ter a liberdade definitiva, buscar apoio dos familiares, manter o relacionamento com o marido, Alexandre Nardoni, fazer o curso de moda e abrir um ateliê de costura. Ana Carolina Jatobá, foto Victor Moriyama G1. Ana Carolina Jatobá, foto Victor Moriyama G1. Análise do regime aberto. Em maio deste ano, por unanimidade, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que a Justiça de São Paulo analisasse o pedido de defesa de Ana Carolina Jatobá para que ela fosse para o regime aberto. A defesa dela recorreu ao STJ após o juiz da Vara de Execuções Penais exigir a realização de um teste psicológico chamado de Rorschach para analisar o pedido de progressão para o regime aberto. A Procuradoria-Geral da República concordou que a dispensa do teste de Rorschach. O subprocurador-geral da República, Luciano Marins Maia, afirmou que essa análise exigida já foi superada pela comunidade científica. O relator, o ministro Messoudi Azolai Neto, afirmou que o pedido de um exame não foi devidamente justificado e que talvez tenha sido requerido apenas por envolver um caso rumoroso. Não importa que o crime é horrendo. O que eu penso sobre o crime ou o que os outros pensam, pouco importa. O que importa é o que a lei determina e é o que está sendo cumprido. Pai e madrasta de Isabela Nardoni foram condenados pela morte dela em 2008. Foto reprodução TV Globo. Pai e madrasta de Isabela Nardoni foram condenados pela morte dela em 2008. Foto reprodução TV Globo. Caso Isabela. Em 29 de março de 2008, Isabela foi jogada da janela do apartamento do casal do 6º andar de um prédio do bairro de Carandiru, na zona norte de São Paulo. Os condenados negam o crime. Eles alegam que uma outra pessoa entrou na residência e matou a criança. A acusação se baseou em provas periciais produzidas pela Polícia Civil para o Ministério Público. Ana Jatobá esganou Isabela Nardoni e Alexandre jogou o corpo da filha pela janela. Antes, o casal teria cortado uma tela de proteção do apartamento. Imagem de arquivo. Ana Carolina
Carolina Jatobá deixando penitenciária para a saidinha de Tremembé em 2019. Foto Luísa Veneziane do G1. Imagem de arquivo Ana Carolina Jatobá deixando penitenciária para a saidinha de Tremembé em 2019. Foto Luísa Veneziane G1. Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região Bragantina.